Boa tarde, queridos amigos da Associação Espírita Fé Caridade, amigos de Florianópolis, de Brusque, de Blumenau, de Monte Carlo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Ficamos muito felizes de poder estar quebrando distâncias e estarmos juntos neste momento. Convidamos a todos vocês que realmente se concentrem nas palavras da nossa convidada de hoje. Euripides Barçanufo é uma alma sublime que está conosco há tantos séculos, nos auxiliando. Ele mesmo falou que enquanto tivesse um coração amado aqui na Terra, por aqui ele iria ficar. A nossa amiga Marlete vai contar vários fatos, várias histórias, né, de Euripides Barçanufo. Vamos então adentrar a psicosfera ao padrão vibratório dessa grande alma que tanto nos ama, que é o nosso bem e mais do que nunca, neste momento de pandemia, de situações difíceis, está pertinho de cada um de nós. Nós gostaríamos de ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, preparatório para a nossa palestra. Nós abrimos nas preces gerais, capítulo 28 do Evangelho, e nós vamos ler só o terceiro item da prece, que é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Em teu nome, Pai, te agradecemos as infinitas possibilidades que nos concede todos os dias. E te imploramos, Senhor, continue a despertar nossas consciências para que possamos reconhecer a tua grandiosidade, a perfeição das tuas leis e das inúmeras possibilidades que nos concede todos os dias para atingirmos a perfeição. Assim seja. A nossa convidada de hoje é a nossa grande amiga Marlete. Bem-vinda, Marlete. A Marlete é do Centro Espírita Euripides Barçanufo, de Brusque, que nós tivemos a oportunidade de ficar junto com ela, com a equipe de lá, durante 4 anos, que carrego com muita alegria em meu coração. Obrigada, Marlete, por aceitar o convite e um bom encontro a todos nós. Que Euripides ilumine teu coração como sempre. Muito obrigada, querida amiga Fabiana, pelo convite, pela oportunidade e por fazer parte da minha vida. Graças à misericórdia divina, realmente é uma grande amiga. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, que nós possamos juntos, através dessas reflexões, aproximar os nossos corações desse querido amigo, desse espírito sublime, como diz a nossa amiga, Euripides Barçanufo. Para nós, como nós conversávamos antes ali na sala, é sempre uma emoção falar de Euripides Barçanufo. Talvez porque, de alguma forma, alcance as nossas memórias, por ele ser o nosso mentor aqui em Brusque, na nossa casa espírita, mas eu já peço perdão se, eventualmente, em algum momento, a minha voz engasgue, porque a emoção é grande, muito grande, diante da grandiosidade desse espírito. E é uma honra falar sobre ele, especialmente nesses dias em que ele está tão presente, nos socorrendo, nos auxiliando de todas as formas, mais do que nunca.
Então, esse apóstolo da caridade, como ele foi conhecido nessa sua última encarnação, em Sacramento, Minas Gerais, antes dessa sua vida, teve uma trajetória sublime de servidor do Cristo. Assim como Allan Kardec, um século antes da vinda do Cristo, já se encontrava encarnado nas Galhas como um sacerdote druida, amando, ensinando o amor, a imortalidade da alma, a reencarnação, preparando assim o caminho para a vinda do Cristo. Eurípides Barçanufo, esse espírito admirável, participou da Grande Espera, título do livro ditado por ele, a médium Corina Novellino. Aliás, o único romance que Eurípides ditou foi esse, A Grande Espera. Nessa época, ele foi um jovem religioso essênio, chamado Marcos, e que recebeu do próprio Jesus os seus ensinamentos. Quando ele vai ao encontro dessa comunidade essênia, de que Marcos fazia parte, e passa ali com eles um tempo, transmitindo a todos os seus ensinamentos. E Marcos, após receber todos esses ensinamentos, ao divulgar fielmente os ensinos de Jesus, ele acabou sendo condenado à morte na fogueira pelo Sinédrio. E aí ele se torna, então, o primeiro mártir da nova aliança do amor. Eu queria pedir para a Júlia para passar esse slide. Então, isso que eu falava ainda há pouco a respeito dessa vida de Eurípides Barçanufo. Na época em que Jesus esteve entre nós. Nesse livro, que é excelente, é surpreendente e empolgante ao nos trazer a história da relação dos essênios com o cristianismo, assim como a relação também de importantes trabalhadores do movimento espírita com Jesus na época em que ele esteve encarnado no nosso planeta. O título desse livro, A Grande Espera, se refere à espera dos essênios, porque eles sabiam que viria essa que eles chamavam de grande estrela, é assim que eles chamavam a Jesus, o Cristo que viria, a grande estrela. Então eles viviam nessa grande espera pela vinda do Cristo. E eles o buscavam e procuravam por toda parte. Uma grande espera realmente pela sua vinda. Essa busca dos essênios pela vinda do Cristo já nos demonstra a elevação espiritual desse povoado essênio em que Marcos ingressou quando ele ainda era adolescente, em torno de 10, 12 anos. Ele foi conduzido a esse povoado depois de ter sofrido uma grande tragédia familiar. O pai dele se viu na necessidade de levá-lo a essa região mais ao sul de Israel, que é justamente a região onde ficava esse povoado essênio. E aí Eurípides foi tomando conhecimento, a família que o acolheu era cristã e era bem próxima ali dessa região e foi transmitindo a ele, e obviamente ele logo se interessou por esses conhecimentos, por essas verdades. O povoado, esse a que Marcos foi levado e que ingressou ainda adolescente, na época era dirigido pelo sábio Lisandro.
Lisandro era um espírito de um profundo conhecimento espiritual e uma grande capacidade de amar. E foi ele que iniciou Marcos nos conhecimentos dos essênios. Foi ele que passou a ele todos os seus conhecimentos e já o aguardava, porque ele tinha também uma grande sensibilidade, uma grande mediunidade intuitiva. Ele sabia que Marcos viria ao seu encontro, sabia da missão que lhe estava atribuída. Então ele passou tudo que ele sabia e depois passou também a liderança do povoado a Marcos, à medida que ele foi se desenvolvendo, né? Depois de adquirir todos os conhecimentos, tudo, ele passou para ele a liderança, porque ele já era de bastante idade, Lisandro, né? O livro é, então, assim, uma saga de espíritos sábios, corajosos, que lutam para encontrar o Cristo e ter essa honra de servi-lo, servir a sua causa e serem inspirados pelo seu amor. Lendo esse livro, a gente percebe que sem a participação dos essênios, talvez o cristianismo primitivo seria muito limitado. A participação deles foi muito importante no cristianismo primitivo. Júlia, por favor, o próximo. Nós gostaríamos de destacar aqui, para que a gente possa ter uma noção da grandiosidade desse espírito, Eurípides já naquela época, retiramos do livro esse trecho que relata o sentimento dele do encontro dele com Jesus. Lá nós lemos o seguinte: os olhos mansos de Marcos alcançaram o vulto esbelto, abrigado no recesso sombrio, qual lâmpada apagada, propositalmente com o objetivo de não ofuscar o ambiente. O moço essênio estacou por alguns instantes, na contemplação do recém-chegado. Depois, caiu-lhe aos pés, descaindo a cabeça sobre os pés empoeirados do viajante. Vejam o tamanho do amor, do respeito, da admiração que Eurípides já possuía por Jesus, àquela época quando ele esteve na Terra. Isso está nesse livro A Grande Espera, de Corina Novellini. E mais adiante, então, depois dessa chegada de Jesus, que fica ali com eles um tempo, passando as suas orientações, a sua boa nova, Jesus expõe a Marcos a sua tarefa. Quando ele já estava pronto, Jesus então lhe diz: Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar com o brilho da coragem e da abnegação a linha do entendimento nos corações. Estás disposto à grande tarefa? O próximo, Júlia. Veja o que Marcos responde. Aguardo dos céus a necessária mercê a fim de garantir-me a iluminação da rota a percorrer, disse Marcos. A gloriosa deve iniciar-se hoje, diz Jesus a Marcos. A tarefa dada por Jesus a Marcos é espalhar, difundir a boa nova da chegada daquele que se dispôs a amar as criaturas até o sacrifício de viver por todos. Nessa fala de Jesus com Marcos, a gente percebe a abnegação, a elevação espiritual que Marcos já apresentava
nessa encarnação. Aliás, Marcos, desde criança, já demonstrava uma grande sensibilidade, uma alma extremamente sensível e bondosa, desde criança. Então, depois de receber todas essas orientações ali nos essênios, depois com Jesus, eis que ele se coloca dessa forma, à disposição do trabalho, alertado de que seria uma tarefa bastante difícil, bastante pesada. Hoje, curiosamente, muitos desses espíritos que estavam encarnados nessa época, na época de Jesus, atuam diretamente no movimento do Consolador. Porque o período que nós estamos vivendo hoje, se nós formos observar com atenção, possui muitas semelhanças históricas com a época do Cristo, a época que ele encarnou entre nós, no que se refere tanto às profundas mudanças sociais e morais que devemos realizar nesse momento. Nós bem sabemos tudo que essa pandemia vem nos propor. É uma grande mudança social e moral que até agora nós adiamos, né? E que agora é chegada a hora de assumirmos o nosso papel nessa mudança interna a partir de cada um de nós, para que aí sim a sociedade possa também se modificar nas suas leis, na sua conduta, através dessa mudança moral de cada um de nós. Então, naquela época de Jesus, também se vivia essa turbulência, essa necessidade de uma grande mudança, de uma profunda mudança social, diante de toda a violência e a exploração do Império Romano, né? Enfim, quem conhece a história vai, ou se buscar um pouquinho, a gente percebe essa semelhança nesses dois momentos. E talvez por isso, então, Lisandro, como Bezerra de Menezes, e Marcos, como Eurípides Barçanufo, tenham também participado do início do movimento espírita no Brasil. E atualmente eles nos dirigem da espiritualidade. Assim como eles estavam presentes naquela época, auxiliando Jesus, eles continuaram também e continuam até hoje. O próximo, Júlia, por favor. Já de acordo com a revelação dada por Emmanuel a Chico Xavier, no livro que consta no livro O Homem e a Missão, que fala sobre essa encarnação de Eurípides Barçanufo, também uma psicografia de Corina Novellino, Eurípides teve uma outra encarnação já no segundo século da era cristã, nos tempos evangélicos, em que ele teria sido educado por Inácio de Antioquia, não sei se a pronúncia correta é Antioquia ou Antioquia, que era pupilo de João, o evangelista. E aí ele se torna um grande propagador da Boa Nova. Eu não sei se vocês lembram que Inácio de Antioquia ou Antioquia foi bispo de Antioquia. E ele se caracterizou por um grande amor a Jesus e uma vontade profunda de ser igual a ele. Então, ele, em toda a sua vida, procurou seguir Jesus, vivenciando os seus ensinos fielmente. E dizem os historiadores que Inácio de Antioquia foi aquele menino que Jesus pegou no colo quando nos disse: deixai a mim virem as criancinhas. Que mais tarde, então, João teria
encontrado Inácio, essa criança que Jesus pegou no colo nesse momento, e o educou. E aí ele se torna, então, Inácio de Antioquia. E é esse espírito que educa Eurípides nessa encarnação. E Eurípides, adolescente ainda nessa encarnação, substituía o seu benfeitor, fazendo as pregações na Palestina. E aí, nessa sua encarnação, Eurípides também manteve contato com João Evangelista. E diante dessa sua dinâmica, dessa sua tarefa de pregar o Evangelho de Jesus, como a maioria dos cristãos naquela época, ele acabou sendo sacrificado e morto também, mais uma vez, na Palestina. O que eu gostaria de lembrar, eu não falei lá quando falei da grande espera, Marcos, quando foi sacrificado, ele foi morto, foi condenado à fogueira, na cidade de Nazaré. E quando a gente estuda o Evangelho, a gente sabe que nada é por acaso, né? Sempre há uma razão para as coisas acontecerem, onde e como elas aconteceram. Então, dá para se buscar ali algum simbolismo de Marcos ter justamente sido sacrificado em Nazaré, a cidade em que Jesus nasceu. Então, para nos mostrar a proximidade desses dois espíritos, a íntima afinidade que eles já apresentavam. Depois, pode passar o próximo, por favor, Júlia. Já no século III, aos tempos de Constantino, como imperador romano, Eurípides viveu como Rufo, um cristão escravo em Roma, e que passou um tempo nas Gálias, que as Gálias, na época, corresponde hoje ao atual território da França, e que na época era uma província do Império Romano. E Rufo foi, então, a essa região, onde ele acabou sendo morto por venerar a Jesus. Então, aí já são 3 encarnações em que Eurípides dá a vida por Jesus. Para quem não lembra, Rufo é um dos personagens do romance Ave Cristo de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eu penso que muitos devem ter lido. Quem leu, talvez se lembre, e quem não leu, para quem não leu ainda, naquela época, Tassiano mandou matar todos os cristãos daquela região das Gálias, chama Gália Lugdunense. E Rufo estava naquela região naquele período, então ele foi, pelo seu proprietário, digamos assim, instado a renegar Jesus, renegar a sua crença. Muitos dos seus companheiros acabaram renegando Jesus, mas ele não. Ele se negou a renegar Jesus. Ele manteve a sua fé firme. E por isso, então, ele foi naturalmente levado ao sacrifício. E pode passar o próximo, por favor, Júlia? Quando ele estava ali, naquele momento, no auge, prestes a ser sacrificado, o seu algoz, então, lhe dá a última oportunidade e lhe pergunta. Essa fala está no livro Ave Cristo, e nós tiramos igualzinho para que a gente tenha noção já do pensamento e da elevação de Eurípides. Diz o seu algoz: renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? O evangelho é revelação divina, informou Rufo, possuído de calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Como ousas?
A tua morte não passará de suicídio e serás verdugo da própria família. Dioclécia, que era sua esposa, e as meninas, suas filhas, serão expulsas. E quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. Rufo responde: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Nossos filhos jamais serão órfãos. Tutelados do Cristo no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada, que se misturam à luz nascente de novo dia. E aí, nesse momento, então, que ele está prestes a ser sacrificado, o dono, digamos assim, da vida de Ruf, da sua família, comercializa a sua esposa e as filhas ali na frente dele, prestes a ser sacrificado. Ele faz essa negociação e vende a esposa e as filhas para um outro proprietário. E esse que comprou a esposa e as filhas se dirige até Rufo, bate-lhe no rosto, dá uma bofetada no rosto dele e se aproxima dele e sussurra ao seu ouvido: Rufo, vá em paz, eu também sou cristão. Cuidarei da tua família. Aí, nesse momento, o Rufo, então, se entrega ao suplício com toda a tranquilidade, com toda a sua devoção à causa de Jesus. Então, é um momento bastante emocionante ali no livro. Pode passar o próximo, por favor, Júlia? Depois, então, já no século XVII, Eurípides reencarna como Johann Caspar Lavater, ou Lavater, em 1741. Nessa encarnação, Eurípides, como Lavater, ele se torna um pastor suíço, ele nasceu em Zurique, né, nesse ano. Além disso, ele era poeta, filósofo, fisionomista. Aliás, ele era mais conhecido como fisionomista. O seu livro mais conhecido era justamente sobre esse tema, a fisionomia, que era a interpretação da personalidade através da fisionomia, né? Então, ele era um grande estudioso dessa técnica e por isso nisso ele era mais conhecido. Desde muito jovem ele já demonstrava um pendor bastante místico e isso fez com que ele buscasse e adotasse a religião dominante, o cristianismo, na área do protestantismo. Então ele era um pastor protestante. Ali ele já se destaca como um orador incomum, como um pensador profundo, e ele tinha uma imensa capacidade de desenovelar Jesus daqueles símbolos do Novo Testamento. E talvez por isso seus sermões eram muito concorridos naquela época. Ele viajava para os países vizinhos, para a Alemanha com muita frequência e a sua vinda, o seu sermão era muito aguardado e muito concorrido, diante dessa capacidade que ele tinha, né, esse talento. O próximo, Júlia, por favor. Lavater também era muito amigo, desde a juventude, de Pestalozzi. Pestalozzi, que foi o fundador do Instituto de Educação, criado em 1804 em Verdun, que todos devem lembrar, porque foi onde também estudou Allan Kardec, codificador do Espiritismo. E Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen nos trazem que Lavater
se distinguia por uma grande tolerância, e Kiti foi também, muitas vezes, para a Pestalozzi, um conselheiro, e às vezes até um protetor. Então, eles tinham uma intimidade, uma amizade muito grande. E essa amizade durou até a morte de Lavater em 1801. Pode passar o próximo, por favor, Júlia? No livro Lindos Casos da Mediunidade, de Eurípides Barçanufo, Corina Novellino também nos traz que Lavater também se interessou muito pelo mesmerismo, segundo a informação do seu amigo Goethe, né, que falava. E esse interesse dele pela mesmerismo é essa técnica de Mesmer, né, que nós estudamos muito na doutrina espírita, de utilização do magnetismo animal para a cura do corpo físico, né, das doenças. E ele foi um grande estudioso e se interessou muito por isso. E influenciou muitos médicos com esse conhecimento, com essa técnica, e esses médicos acabaram, então, na sequência, espalhando com as curas que eles promoviam essas ideias de Mesmer, o mesmerismo. Então, ali Eurípides já começa a desenvolver, né, essa capacidade, essa faculdade de cura, estudando o mesmerismo. Próximo, Júlia, por favor. Kardec, na Revista Espírita de março de 1868, nos traz essa sua impressão, se dizendo bastante impressionado, quando ele teve contato, quando ele leu uma coletânea de cartas inéditas de Lavater, que haviam sido publicadas pela Biblioteca Imperial de São Petersburgo, lá em 1858. Kardec teve acesso a essa coletânea e ficou muito impressionado com as ideias filosóficas de Lavater, muito parecidas com as da doutrina espírita. Porque elas traziam muita semelhança, e ele falava muito sobre a relação que existe entre o mundo visível e o mundo invisível, a mediunidade intuitiva e a influência dos fluidos que produziam a mediunidade. Então, Lavater já tinha todo esse conhecimento nessa sua encarnação. Pode passar o próximo, Júlia, por favor. Esse aqui, nós retiramos um trecho que está na Enciclopédia Britânica, dessas cartas de Lavater, que ele escreveu a Maria, a imperatriz Maria da Rússia, esposa de Paulo I, né, e avó do imperador reinante. Essas cartas eram endereçadas a ela. E nessas cartas tem esse trecho que é igualzinho ao que nos ensina a doutrina espírita. O homem colhe o que houver plantado, e que cada alma separada do seu corpo se apresenta a si própria depois da morte, tal como ela é na realidade, seu peso intrínseco, como que obedecendo à lei de gravitação. Atraí-la-á aos abismos insondáveis ou às regiões luminosas, fluídicas e etéreas, onde o bom espírito elevar-se-á para os bons e o perverso será empurrado para os maus, atendendo à lei das afinidades. Então, nós vemos que realmente essas ideias de Lavater eram impressionantemente semelhantes às da doutrina espírita. Isso lá já na sua encarnação em 1700, né? Pode passar o próximo, Júlia, por favor. Lavater também participa da codificação, e quem nos traz isso é o próprio Kardec, na Revista Espírita de maio de 1868. Lá ele escreve, né, nos confirmando que Lavater foi um dos espíritos instrutores na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris.
Kardec escreve: agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar, e ficaremos muito contentes por contar convosco, doravante, no número de nossos espíritos instrutores. Receberemos as vossas instruções com o mais vivo reconhecimento. Então, essa é a mensagem de Kardec a Lavater, é o espírito de Lavater. O próximo, Júlia, por favor. Nós vamos encontrar essa mensagem de Lavater na codificação no livro Obras Póstumas, onde ele diz o seguinte: somente uma beleza existe e uma única perfeição, Deus. Fora dele, tudo o que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Pois, certo dizermos, não que somos mais belos, porém que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Lavater. Então, Lavater contribui em espírito na codificação da doutrina espírita. E essa é o registro que nós encontramos também lá no livro Obras Póstumas. Pode passar o próximo, por favor, Júlia? E aí nós chegamos, então, na encarnação de Eurípides Barçanufo, que eu penso que muitos de vocês já conhecem a história dessa encarnação em Sacramento, Minas Gerais. Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880 e desencarnou em 1º de novembro de 1918. Essa frase, que está no livro O Homem e a Missão, que conta a história de Eurípides, foi dita por Chico Xavier. Chico Xavier diz que escrever sobre a vida de Eurípides seria o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Diante de tudo que nós falamos até agora, dessas existências de Eurípides a serviço de Jesus, com toda essa elevação espiritual, fica fácil entender que essa encarnação de Eurípides não podia ser de outra forma, dele se tornar esse apóstolo da caridade, esse espírito demonstrando essa elevação sublime. É apenas uma consequência dessa sua elevação espiritual. Desde cedo, na sua infância, Eurípides já demonstrava sinais de bondade e uma grande inteligência, uma capacidade de autoaprendizado. Ele era, na verdade, um autodidata. Ele tinha uma inteligência muito grande e uma grande preocupação com o sofrimento alheio. Então, ele já se mostrava uma alma de muita bondade, de muita amorosidade. E nós relacionamos aqui alguns fatos importantes dessa sua encarnação, porque não dá tempo de falar muito, né? Apenas alguns pontos mais importantes. Você pode passar o próximo, Júlia, por favor? Eurípides, preocupado sempre com a saúde da sua mãe, que com muita frequência apresentava umas crises nervosas que o deixavam sempre muito preocupado. E por isso, desde cedo, Eurípides buscava ler livros sobre medicina, sobre homeopatia, procurando dessa forma encontrar a cura ou um medicamento eficaz para sua mãe. E, como eu disse, Eurípides, sendo autodidata, ele foi em busca de livros que pudessem auxiliá-lo a encontrar a cura para sua mãe. E isso leva, então, Eurípides,
esse seu estudo em busca da cura leva ele a criar, aos 17 anos de idade, a farmácia homeopática. E ali ele vai atendendo, então, a todos os necessitados que o buscassem ali na cidade para alguma ajuda ou alguma orientação. Então, essa sua busca, buscando auxiliar a sua mãe e também auxiliar cada vez mais e melhor a todos os que o buscavam ali, né, necessitados de tratamento, sempre nessa filosofia de ajudar o próximo, ajudar os necessitados, Eurípides, então, alimenta o sonho de estudar medicina no Rio de Janeiro. Mas, para isso, ele teria que se mudar para o Rio de Janeiro. Então, quando esse dia se aproxima, quando chega o dia em que ele teria que viajar, né, para o Rio de Janeiro, que ele está arrumando as suas coisas ali, ele acaba desistindo desse sonho, porque no momento em que ele se preparava para viajar, a mãe dele teve uma crise muito forte, uma crise nervosa muito forte. E aí, então, com isso, ele entendeu que o afastamento dele da sua mãe pioraria muito o seu estado, ia ser muito prejudicial para a saúde da sua mãe. Ele desiste, então, do sonho e fica em Sacramento para cuidar da mãe. E com isso, então, Eurípides se volta à sua outra missão, que é a missão de educador e professor. E acaba, então, criando o Liceu Sacramentano, que é fundado em 1902, ali em Sacramento. E aí ele se dedica, então, a essa escola, utilizando todo o seu conhecimento em auxílio às crianças daquela época. E essa escola, ela se desenvolve e cresce muito, porque a fama dele como um bom professor ia longe, e todos os pais das famílias colocavam seus filhos para estudar ali no Liceu Sacramentano. A vida segue e Eurípides, então, tem contato com a doutrina espírita, conhece a doutrina espírita através do seu tio, o senhor Mariano, né, que lhe dá o livro Depois da Morte, de Leon Denis, para ler, e ele se encanta com essa leitura, que lhe responde muitas dúvidas, muitos questionamentos, e é então convidado a participar de uma reunião mediúnica para se convencer realmente dessa realidade. E para que ele fosse convencido, ele mentalmente pediu que, se realmente isso fosse verdade, que ele pudesse receber do próprio João Evangelista uma orientação, um esclarecimento acerca das bem-aventuranças. Mas que essa mensagem teria que vir pelo seu primo Aristides, que era muito... ele não tinha nenhuma cultura, ele era muito simples, ele era analfabeto, ele sabia que através dele, que o próprio Aristides não teria condição de trazer essa orientação que ele buscava. Então, para tirar as suas dúvidas, né, a respeito do fenômeno, ele pediu isso. E aí, quando ele participa, então, dessa reunião mediúnica, é João Evangelista que, através de Aristides, explica a Eurípides as bem-aventuranças, agora com essa chave da doutrina espírita, né, com esse conhecimento que, então, convence Eurípides a respeito da doutrina espírita. E aí, depois disso, então, ele se torna espírita e se desliga definitivamente da Igreja Católica, porque até então ele era católico e, como diz a minha amiga Lu, católico praticante. Tanto que ele se engajava também no movimento do catolicismo e fazia parte
de uma congregação que se chamava Irmandade São Vicente de Paula, em que ele era secretário. E, Júlia, pode passar o próximo, por favor? Numa reunião mediúnica, então, Eurípides recebe uma mensagem do próprio Vicente de Paulo, orientando ele a abandonar de vez o catolicismo. Veja o que diz a mensagem de Vicente de Paulo a Eurípides Barçanufo nessa mensagem, que está também nesse livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. Diz ele: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação, que é a Irmandade São Vicente de Paula, em que ele era secretário. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Vicente de Paulo. E, a partir daí, então, Eurípides se desliga definitivamente da igreja e se dedica à doutrina espírita, ao grupo espírita e ao seu trabalho na farmácia homeopática. Pode passar o próximo, Júlia, por favor? Então, quando ele se declara espírita, naturalmente toda a comunidade, ainda com muito preconceito, porque não conheciam a doutrina espírita, assim como ainda hoje, às vezes, a gente percebe, né, esse preconceito, ele foi muito perseguido, ele foi caluniado por ter se declarado espírita. E aí as famílias foram retirando seus filhos do Liceu Sacramentano, da escola que ele tinha fundado e que dava aulas, porque ele tinha se tornado espírita. Então, eles foram tirando as crianças, foram tirando. E aí a situação financeira do Liceu Sacramentano foi ficando cada vez mais complicada, até chegar ao ponto em que ele se viu na iminência de ter que fechar as portas, porque praticamente não tinha mais crianças para ele dar aula, porque os pais tinham retirado todas elas. E aí, então, ele recebe essa mensagem que diz: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Então vejam que ninguém mais, ninguém menos do que Maria era a protetora desse colégio que ela recomendava a Eurípides a fundar. Então, a partir desse momento, ele funda o Colégio Allan Kardec, que aos poucos vai retomando os alunos, né? Eles vão voltando graças a essa proteção. A história é muito bonita. Quem não leu o livro, eu recomendo que leia. É uma leitura, assim como qualquer uma sobre Eurípides, é muito empolgante, muito emocionante. Pode passar o próximo já, Júlia, por favor? A educadora espírita Dora Encontre, que talvez muitos de vocês conheçam, se lembrem, ela escolheu Eurípides Barçanufo como um dos focos da sua tese de doutorado na USP em São Paulo. E numa das suas entrevistas acerca dessa sua tese de doutorado, ela diz o seguinte sobre a escolha que ela fez de Eurípides para sua tese. Diz ela: porque com a criação do Colégio Allan Kardec, ele inseriu um novo modelo de educação. Considero-o realmente o fundador da pedagogia espírita no país. O primeiro a fazer uma escola espírita revolucionária que nada tinha a ver com o sistema tradicional da época. Ele implantou uma metodologia sem notas, castigos ou recompensas. Era uma educação ativa, com a participação dos alunos, algo totalmente diferenciado.
Diante do que nós já vimos sobre ele, sobre as vidas dele, nós sabemos onde ele aprendeu e com quem sobre essa educação diferenciada, né? Ninguém menos do que o próprio Pestalozzi. Eu penso que talvez muitos de vocês já tenham visto, teve uma época que circulava também um vídeo sobre o encontro de Jesus com Eurípides Barçanufo no plano espiritual. O relato desse encontro está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, e é um relato muito bonito. Esse livro é a psicografia de Chico Xavier. Hilário Silva nos conta ali que Eurípides Barçanufo, que era um médium incrível e era responsável pela cura de muitos, milhares de pessoas em Sacramento, Minas Gerais, né? Conta-nos Hilário que numa determinada noite, Eurípides se viu numa volitação prodigiosa. Ele foi sendo levado, foi subindo em desdobramento e foi subindo, subindo, até que ele se viu num campo bem verde. Nesse momento, ele viu, a uma certa distância, um homem que meditava. E essa figura estava envolvida numa luz muito doce, muito, muito bonita. E quando ele presta mais atenção nessa visão, ele reconhece que esse homem era Jesus, que ali estava a meditar. Eurípides, então, se sente intimidado, baixa a cabeça diante da grandiosidade dessa figura que ali estava, diante da beleza daquilo que ele estava vendo ali, que era Jesus, né? E sentindo uma honra imensa por estar ali naquele momento, ele fica em silêncio, sem conseguir nem ir adiante, nem voltar. Fica estagnado diante da emoção de se ver diante de Jesus. E aí ele começa a se lembrar das lições do cristianismo, dos templos que foram erguidos no mundo a Jesus, nas homenagens prestadas a Jesus. E isso vai trazendo uma grande emoção a Eurípides, a ponto de ele ir às lágrimas, ele começa a chorar diante das emoções. Ele, nessa sua reflexão, nessa linha de pensamento, ele toma coragem, abre a boca e pergunta. Júlia, por favor, agora o próximo. Ele pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? Jesus, então, interpelado por Eurípides, não respondeu, ficou em silêncio. E Eurípides, querendo se certificar de que ele estava ouvindo, pergunta novamente: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, Eurípides notou que agora o Cristo dirigiu o seu olhar a ele. E depois de algum instante de atenção, ele respondeu naquela sua voz doce: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam.
conta-nos Hilário Silva que aí, ao acordar, depois desse encontro com Jesus, Eurípides não comunicou a ninguém esse ocorrido, esse encontro e essa revelação que ele recebeu e que continuava vibrando na sua alma, mas a partir daquele dia, ele se dedicou de corpo e alma e se entregou a todos os necessitados, a todos os doentes. Não só do corpo físico, mas também da alma, a todos os obsidiados. Trabalhou incansavelmente pelo outro, razão por que recebeu o título de apóstolo da caridade. Então ele serviu até a sua morte, quando ele desencarnou vitimado pela pandemia, também muito semelhante ao período em que nós vivemos, né, da gripe espanhola naquela época. De tanto que ele se dedicou incansavelmente a todos os doentes, ele também acabou adoecendo e desencarnou. Pode passar o próximo. Eurípides tinha uma mediunidade completa, nós diríamos assim. Foi médium de inspiração, de cura, vidente, audiente, psicógrafo, receitista, psicofônico, de desdobramento e de bicorporeidade. Muitas das suas curas eram feitas dessa forma. E conforme essas curas iam acontecendo, a fama dele também ia aumentando, ia crescendo, o volume de cartas que ele recebia pedindo medicação, né, que Bezerra de Menezes o auxiliava nessa tarefa das receitas na sua farmácia de manipulação. Então ele recebia as cartas pedindo ajuda e Bezerra de Menezes o ajudava com a receita para aquela enfermidade. Ele chegou a responder mais de 500 cartas por dia. O próximo, Júlia. Eurípides também trouxe a Sacramento uma multidão, muitos desenganados pela ciência, pela medicina da Terra naquela época, iam em busca de Eurípides, em busca da cura ou de algum alívio para suas doenças. E aí, com o auxílio dos espíritos superiores, ele não só curava o corpo, mas também a todos os obsidiados que o procurassem. E isso levou a cidade a se desenvolver naturalmente, porque a procura era muito grande, né? Então, aquela cidade que era pequena e despovoada acabou se desenvolvendo e teve muitos hotéis e até mais de 20 pensões nessa cidade, graças a esse trabalho de Eurípides. Pode passar o próximo, Júlia. E então, Eurípides, no plano espiritual, continua servindo a Jesus. E essa preocupação que ele tinha em auxiliar a todos fez com que ele pedisse aos benfeitores espirituais, aos seus superiores, que levassem a Jesus um pedido de um projeto que ele tinha de fazer um hospital no plano espiritual, que ele chama de nosocômio espiritual, hospitalizado em loucura. E ele pede então aos benfeitores que peçam a autorização de Jesus para criar esse hospital que serviria para acolher, porque ele viu que muitos de nós desencarnávamos em extremo sofrimento, em extremo desequilíbrio. E aí ele se propõe então a criar esse hospital para assistir a todos eles e seria um hospital especializado em loucura e que servisse também a todos os espíritos desencarnados como uma escola viva ou um laboratório de preparação para suas futuras reencarnações, para que eles pudessem reencarnar de uma forma menos dolorosa e com mais condições de recuperação. Então eles eram tratados, educados e preparados para uma nova encarnação também. E Eurípides, então, segue trabalhando por todos nós.
já a época de Jesus, ele se dispôs a esse trabalho como um servidor do Cristo e continua até hoje. Nós temos agora no relato do livro, o último livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, de que Eurípides, nesse momento que nós passamos também, bastante grave, continua trabalhando muito, procurando socorrer esses irmãos desencarnados que se juntaram ali numa cidade que chama a cidade, que eles se intitulam Os Justiceiros. Eu, na verdade, não li o livro ainda, o que eu sei são dos relatos dos amigos que leram. Então, Eurípides continua trabalhando, procurando socorrer esses irmãos, oferecendo a eles uma última oportunidade de encarnação na Terra para sua redenção. Então, ele está ali, indo em busca desses irmãos sofredores, para que eles possam se regenerar. Então, diante de tudo isso que nós vimos acerca das encarnações de Eurípides, a gente pode ter uma breve menção, somos capazes de de uma forma muito pequena, mensurar a grandiosidade desse espírito. É uma honra nós termos Eurípides como nosso mentor na casa espírita e podemos perceber o quanto ele nos inspira, nos protege e ama, apesar da nossa pequenez. Então, é uma emoção muito grande. Eu pedia para a Júlia mostrar o último slide, por favor. Essa imagem tem um magnetismo incrível e eu queria deixar para que a gente perceba a proximidade de Eurípides e Jesus. Como diz Chico Xavier, falar de Eurípides é o mesmo que falar de Jesus. Eurípides, nosso grande exemplo de amor, de humildade, receba a nossa gratidão por tudo. Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade. Peço a Jesus que nos conceda Eurípides sempre para nos guiar em direção ao Pai. Muita gratidão. Obrigada, Marlete, por essa tarde maravilhosa. Também chorei aqui. Obrigada por tantas histórias. E recomendo a todos que leiam a nova obra de Manuel Filomena de Miranda, Psicografia de Divaldo, né? Mundo de Regeneração, onde Eurípides se faz presente e faz com que os nossos corações se encham de esperança, coragem e fé. E assistindo essa palestra, só vem ratificar e deixa a gente mais firmes e mais seguros na nossa tarefa de cristãos também, neste momento tão difícil para o planeta Terra. Todos somos chamados a dar o exemplo do bem e do amor. Obrigada, Marlete. Nós agradecemos a Marlete, aos amigos de Brusque, e encerramos com os nossos corações elevados de gratidão e louvor a este Espírito amigo que está sempre conosco, trabalhando com Jesus e por Jesus. Assim seja.